Quando a noite caía e os corredores do mosteiro mergulhavam em completo silêncio, com as orações do dia já encerradas, uma realidade totalmente distinta emergia. Longe dos olhares atentos dos superiores e protegidas pelas sólidas paredes de pedra, algumas freiras davam vazão a desejos ocultos que haviam reprimido durante o dia. Essas histórias, sussurradas ao longo dos séculos, revelam um lado escondido da vida monástica que a Igreja nunca admitiria oficialmente. Em algumas ordens, as noites eram marcadas por encontros secretos, em celas individuais, onde as freiras trocavam confissões proibidas, carícias discretas e laços que ultrapassavam os limites do espiritual. Documentos históricos mencionam rituais sigilosos realizados por algumas freiras, que justificavam como uma forma de reafirmar sua conexão divina. Contudo, esses rituais frequentemente tomavam caminhos inesperados. Por exemplo, em um convento na região de Castela, registros revelaram reuniões noturnas, onde as freiras retiravam seus hábitos, simbolizando a entrega de sua humanidade à divindade. Esses encontros não se limitavam a cânticos e orações. Relatos indicam que incluíam contatos físicos, que eram explicados pelas participantes como um método de alcançar a unidade espiritual. Com o avançar da noite, essas reuniões transformavam-se em momentos de intensa proximidade física e emocional, desafiando os princípios rígidos da vida monástica. Em alguns mosteiros, as relações entre as freiras iam além do emocional, envolvendo também uma conexão física profunda. Algumas irmãs formavam laços românticos que, apesar de condenados pela Igreja, floresciam em segredo por muitos anos. Esses vínculos eram vistos como um amor mais puro, isento das influências do mundo exterior. Em um caso registrado na Itália, freiras desenvolveram um sistema de comunicação secreta, utilizando cartas escondidas em bíblias e objetos litúrgicos. Essas mensagens não apenas detalhavam os horários e locais de encontros, mas também continham descrições apaixonadas de sentimentos mútuos, revelando um nível de intimidade que ultrapassava os limites impostos. Os relatos mais impressionantes, porém, referem-se a conventos onde túneis subterrâneos desempenhavam um papel essencial na vida secreta das freiras. Construídos inicialmente para a segurança ou transporte de suprimentos, esses passagens tornaram-se rotas de acesso a uma liberdade proibida. Em um dos mosteiros mais antigos da França, túneis foram descobertos ligando as celas das freiras às residências de nobres locais. Essas conexões permitiam encontros com cavaleiros e outros homens influentes que buscavam nas freiras não só conforto espiritual, mas também companhia física. Esses encontros eram mantidos sob absoluto sigilo, protegidos por um código de silêncio mais forte que qualquer voto religioso. Alguns nobres, inclusive, enviavam presentes e mensagens codificadas para manter a lealdade das freiras e preservar os laços. O controle do clero sobre essas atividades variava. Em alguns casos era inexistente, enquanto em outros os superiores participavam ativamente dos encobrimentos. Alguns chegavam a justificar tais práticas como um recurso para evitar que as freiras abandonassem completamente a vida monástica. No entanto, as consequências eram frequentemente percebidas em conflitos internos, com ciúmes e disputas que, ocasionalmente, terminavam em tragédias ocultas nas espessas paredes de pedra. Certos episódios levaram a expulsões ou denúncias formais, embora a hierarquia eclesiástica frequentemente silenciasse essas acusações para evitar maiores escândalos. Um diário do século X, escrito por uma freira, traz um relato comovente sobre sua relação com uma irmã com quem dividia a cela. Ela descreveu a conexão como algo superior ao amor terreno, afirmando que juntas alcançavam um estado de plenitude divina. O diário, encontrado séculos depois, revela a profundidade dos sentimentos humanos mesmo nos ambientes mais austeros. Em algumas passagens, a autora narra como passavam as noites sussurrando segredos, buscando conforto mútuo e abraçando-se até adormecer. É um gesto de apoio essencial para suportar as exigências da vida monástica. Além disso, há registros de padres que visitavam conventos para confissões e acabavam envolvidos em relações secretas com as freiras. Embora oficialmente essas visitas tivessem o objetivo de fortalecer a fé das irmãs, muitas vezes se transformavam em momentos de intimidade proibida. Um documento de um bispo indignado narra como, durante uma inspeção surpresa, encontrou um padre deixando a cela de uma freira no meio da madrugada. O caso foi abafado, mas histórias semelhantes contribuíram para rumores sobre corrupção dentro das instituições religiosas. Em algumas regiões,
escândalos envolvendo vários membros do clero causaram tensões entre comunidades religiosas e seus fiéis. Essas histórias, por mais escandalosas que sejam, lançam luz sobre uma verdade maior sobre a natureza humana. Mesmo em espaços destinados à santidade, os desejos e paixões encontravam formas de se manifestar. Apesar dos esforços da Igreja para apagar esses episódios da história, os documentos e testemunhos que sobreviveram oferecem um vislumbre fascinante e profundamente humano do que acontecia por trás das portas fechadas dos conventos. E agora, cabe a você refletir. Essas histórias eram apenas exceções ou representam uma realidade mais comum do que imaginamos? Deixe sua opinião nos comentários e, se gostou deste relato, não se esqueça de se inscrever para descobrir mais segredos do passado. Até breve!